Hoje eu vim falar sobre religiosidade e intimidade. Bom, eu nunca comentei nos meus vídeos sobre religião nem religiosidade, só que eu resolvi falar um pouco mais especificamente sobre o assunto, porque às vezes as pessoas confundem, né, a intimidade, confundiram no caso a intimidade que eu tenho com Deus, diferente da religiosidade, até porque eu nunca expus a religião que eu sigo aqui e nem vou expor, porque o principal é isso aqui, a palavra. Independente da religião que você esteja, o principal alvo para Deus é a sua intimidade com Ele. Então eu vou ler aqui em Josué, primeiro, no versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aí, aqui então fala, né, o princípio da palavra e o principal objetivo dela, que é onde começa o verdadeiro sentido que importa para Deus, que é a intimidade. Então, eu sempre me baseio em cima da palavra e sempre me justifico em cima da palavra, porque a palavra é a verdade e eu sempre vou procurar falar a verdade. E eu quero também ressaltar um outro salmo que fala um pouco sobre esse assunto, porque, como eu disse, eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, referente a isso. Porque o meu propósito é ensinar a palavra, e às vezes a falta de conhecimento corrompe os bons costumes, né? E não que eu esteja me defendendo sobre o que me imporam, né, sobre a religiosidade, mas que às vezes realmente a gente está no caminho de Deus, não vai agradar a todos, mas eu não posso deixar de fazer a minha função, que é ensinar a verdadeira palavra e o verdadeiro sentido da palavra. Então aqui em Marcos, estou em Mateus, aqui já. Marcos 7, no versículo 6. No versículo 6, ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E ainda continuando para concretizar tudo que eu estou querendo explicar aqui. Para passar o conhecimento da palavra. Para que vocês entendam que, às vezes, o fato de eu estar incomodando, vocês achar que eu mudei de religião, tá chato ouvir eu falar, mas não. Estou apenas cumprindo meu propósito. E, mais uma vez falando, eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre o temor que eu tenho a Deus e o que realmente importa para Deus. E Tiago 1, no versículo 22, vai dizer: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, como diz lá no Josué, é muito importante a gente guardar tudo que está escrito aqui, para que a gente não corrompa os nossos bons costumes, de saber separar o que é uma religiosidade. Sim, a gente tem que congregar, a palavra também diz, mas isso não é coisas que devem estar em conflitos. Por exemplo, eu estou falando aqui, mas não para entrar em conflito, é para explicar o que significa uma coisa, o que significa outra coisa. Realmente, a intimidade com Deus não vai agradar, às vezes a minha intimidade com Deus e a maneira como eu vou caminhar quando isso acontecer não vai agradar as pessoas. E... Peraí, corta, saiu o cara falando.